Vamos conversar um pouquinho agora sobre o segundo livro da série ali que o André Luiz psicografou pelo Francisco Cândido Xavier, que é Os Mensageiros. É praticamente ali uma continuidade do Nosso Lar. Tem alguns livros que tem a relação ali da sequência que o André Luiz foi psicografando pelo Chico. Este daqui, a primeira edição dele também foi em 1944, igual o Nosso Lar. E basicamente ele começa comentando que ele está ali no Nosso Lar, que ele acabou de fazer aquelas visitas para acompanhar a sua família, para auxiliar a sua família. Mas como ele encontra a família mais ou menos encaminhada, a esposa já com a segunda núpcias, mas as coisas correndo muito bem, ele vê ali a oportunidade de alçar outros voos, buscar outras atividades, não só ficar ali na Câmara de Retificação, por exemplo, que ele trabalhou uma boa temporada lá no Nosso Lar, e não só assistindo a família, em muitos outros momentos ele volta para espiar como é que está a família, mas ele pede que seja encaminhado para outra atividade, outro tipo de trabalho no plano espiritual. E aí os amigos o encaminham para o Ministério da Comunicação. Dali ele vai para uma área onde ele vai responder por uma pessoa chamada Aniceto, aliás, um espírito fabuloso, uma cultura ali muito grande, e passa por uma espécie de um treinamento. Ele acaba conhecendo também Vicente, que é um outro ex-médico, aqui, né, enquanto encarnado. Na realidade, a medicina, como a gente conhece aqui no plano espiritual, ela é bem diversa, muitas coisas são aplicadas de uma outra maneira, mas o conhecimento básico nunca é perdido, vai auxiliá-lo aí numa porção de coisas. Então ele e o Vicente, junto com a Aniceto, eles saem ali numa tarefa, junto aqui à crosta terrestre, de auxílio, mas eles passam também no posto de socorro de uma outra colônia, a colônia chamada Campo da Paz, que é mais próxima aqui da crosta terrestre, passa ali um pouco nesse posto, ajuda ali nas atividades ali. Neste posto, inclusive, a gente vê a importância da prece, né, e do trabalho ali de auxílio para os irmãos que se desencarnam, mas ele vai para a crosta, faz ali um trabalho e retorna. É muito interessante para aqueles que querem saber o que acontece no plano espiritual, é a confirmação de que nada acaba, que tem trabalho, muito trabalho. Muitas pessoas acham que lá no plano espiritual só vamos tocar harpa, não é bem assim. Nós temos bastante trabalho no plano espiritual e, graças a Deus, muita ajuda também dos nossos queridos irmãos ali, que nos acompanham e nos auxiliam. Então fica aí a dica do livro Os Mensageiros, sequência do Nosso Lar. Se alguém quiser ler antes de ler o Nosso Lar, não tem problema nenhum, mas como eu já comentei de uma outra vez, às vezes é interessante a gente ler a sequência toda, até para acompanhar a evolução que o André Luiz teve junto aqui a esses trabalhos que ele vai narrando. Então fica a dica.